Olá, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula. Nós já estamos na lição de número 5 e tem por tema 1 Samuel 8-15, diz: Saul, o primeiro rei de Israel. O texto áureo vai dizer: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! 1 Samuel 10:24. A verdade prática vai dizer: obediência é algo que Deus leva muito a sério. Bem, hoje nós vamos estar estudando já essa transição, né? A transição do período dos juízes para a monarquia. Mas antes de nós entrarmos em si neste assunto da transição, nós vamos fazer aqui um contexto histórico para a gente entender bem o que aconteceu até aqui, como se fosse uma espécie de resumo. Bem, nós começamos estudando a história de Ana, essa mulher de oração que pediu um filho a Deus e Deus deu a ela Samuel como um filho, respondendo assim a sua oração. Nós também estudamos a história de Eli que era o profeta, foi profeta e juiz por 40 anos em Israel, e nós acompanhamos também a promessa que Deus havia feito a Eli de que os descendentes deles não seriam mais sacerdotes em Israel, isso devido ao grande pecado que os seus filhos haviam cometido e Eli não havia feito nada a respeito. Nós também a seguir estudamos a história de Samuel, onde Samuel vai julgar bem o povo, ele vai fazer o que é reto aos olhos do Senhor e ele vai levar o povo para perto de Deus novamente. Só que aí Samuel envelhece, e quando Samuel envelhece, o povo de Israel vai até ele e pede um rei, dizendo que ele quer ser como a nação vizinha, ou seja, ele queria ser como as outras nações. Só que a gente precisa entender, antes de a gente passar para o próximo ponto, a gente precisa esclarecer que não era errado Israel pedir um rei, até porque o reinado já estava escrito como algo que iria acontecer, tanto que quando Deus fala com Abraão, Gênesis 17:6, você pode verificar depois, ele fala que da descendência de Abraão virá uma grande nação e virão muitos reis. Então o reinado já estava ali escrito como algo que iria acontecer para o povo de Israel. Outra referência que a gente pode achar também é lá em Gênesis 49:10, quando Jacó vai dar a bênção aos seus filhos, e um dos seus filhos, que é Jacó, recebe esta bênção, dizendo que daquela descendência, da descendência de Judá, viriam muitos reis, que o cetro não sairia da mão da tribo de Judá. Outra referência que a gente pode pegar é lá em Deuteronômio 17, 14 e 15 e Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 36, onde vai falar que o povo vai pedir um rei. Isso tinha acontecido, isso era lá no tempo de Moisés, e a Bíblia já estava predizendo que o povo pediria esse rei. Inclusive vai dizer exatamente o que diz agora aqui em 1 Samuel, que o povo pediu um rei porque ele queria ser como as outras nações, que é isso que vai acontecer hoje, quando nós estamos estudando aqui. Começaremos estudando o capítulo 8, e no capítulo 8 a gente vai ver essa parte se cumprindo, essa profecia que Moisés fez muito tempo atrás, ela vai se cumprir aqui no capítulo 8, que é quando o povo de fato pede um rei porque ele quer ser como as outras nações. E o povo pedia um rei porque ele achava que a solução dos seus problemas, ou que a raiz dos seus problemas, melhor dizendo, era o pecado dos seus líderes, era o pecado dos juízes, era o pecado dos sacerdotes, o pecado da liderança que estava sobre ele. Ele achava que a razão dos seus problemas, a razão dos seus conflitos, eram esses pecados e esses erros da liderança. Mas só que eles não conseguiam olhar para si mesmos, eles não conseguiam ver que o erro estava neles mesmos, que aquilo estava acontecendo porque eles desobedeciam, porque eles pecavam, porque eles rejeitavam a Deus e começavam a adorar outros deuses, só que eles não conseguiam olhar as suas próprias falhas, eles preferiam olhar para a falha dos líderes, apontar a falha e trazer a solução, que era um novo rei. Vamos mudar a forma de governo e tudo vai ser resolvido, como se fosse simples assim. O tópico 1 vai dizer seus privilégios, o subtópico 1 vai dizer primeiro rei de Israel. 1 Samuel 8:22, então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Aqui é quando
Deus já fala com Samuel e diz para ele ouvir a voz do povo e estabelecer um rei sobre Israel. Bem, antes de nós começarmos a estudar a lição em si, a gente vai fazer uma espécie de resumão. Por quê? A gente precisa fazer esse resumão para contextualizar tudo o que a gente vai falar hoje, porque hoje nós vamos estudar 8 capítulos. Então, em 8 capítulos acontece muita coisa. Inclusive, nós sabemos que o reinado de Saul ele durou 40 anos, assim como o reinado de Davi. E então, foram muitos acontecimentos que tiveram ali no reinado, principalmente nos primeiros anos de reinado de Saul. E esses 8 capítulos vai tratar justamente desses acontecimentos. A gente não vai falar da parte da morte de Saul, porque hoje nós estudaremos do capítulo 8 até o capítulo 15. Então fala basicamente da vida e do reinado de Saul. A morte dele a gente vai estudar em outra lição, então a gente vai deixar esse resumão da morte para outra lição. A gente vai começar no capítulo 8, e o capítulo 8 ele começa falando que o povo rejeita a Deus como rei, como seu rei, e ele começa a pedir um novo rei. Isso é o que vai tratar no capítulo 8, vai falar dos motivos para isso e tudo mais. Já no capítulo 9, ele já vai começar falando da história de Saul, vai começar a contar que Saul é filho de Quis, que Saul saiu amando de Quis em busca das suas jumentas que haviam se perdido, e nessa saída ele se encontra justamente com o profeta Samuel. Isso é no capítulo 9. Já no capítulo 10 ele tem um pouco mais de acontecimentos. No capítulo 10, Samuel já unge Saul como o próximo rei, como o primeiro rei de Israel, na verdade, né? E em seguida ele sai e a Bíblia vai falar que ele é tomado pelo Espírito de Deus e ele começa a profetizar. Também no capítulo 10, vai contar que ele é declarado como rei de Israel. No capítulo 11 vai contar que ele faz uma guerra contra os amonitas e ele vence essa guerra contra os amonitas. Os amonitas, a gente vai lembrar que eles são descendentes de Amon, que foi o filho de Ló com a sua filha, com o incesto de Ló com a sua filha. Já no capítulo 13, nós vamos entrar no segundo ano de reinado de Saul já. E nesse segundo ano, Saul ele vai fazer uma guerra contra os filisteus. E é justamente nesse contexto que ele vai oferecer sacrifícios a Deus e vai ser advertido por Samuel, porque ele não podia oferecer sacrifício a Deus, já que ele era rei e não sacerdote. Então ele é repreendido por Samuel. No capítulo 14, a gente vai encontrar Jonatas vencendo a guerra contra os filisteus. Jonatas vai vencer os filisteus e é impossível a gente falar de Saul, contar a história de Saul sem falar de Davi, porque a história dos dois se entrelaçam. Jonatas é filho de Saul, Jonatas é o melhor amigo de Davi, então a história acaba se encontrando assim. Quando nós formos contar a história de Davi, vamos acabar falando do contexto de Saul, porque as histórias se encontram e se entrelaçam. E é nesse contexto da guerra, quando Jonatas vence a guerra contra os filisteus, vence os filisteus, que Saul ele faz um voto precipitado. Ele ali faz um voto de que enquanto ele não venceu o seu inimigo, ninguém pode comer nada. E Jonatas, que está vindo da luta contra os filisteus e não sabe da promessa que o seu pai fez, essa promessa insensata, digamos assim, ele vai e prova um pouco de mel. E é nesse mesmo capítulo, no capítulo 14, que Jonatas vai ser salvo pelo povo, porque o seu pai quer matá-lo devido a este voto. Mas aí o povo intervém e salva Jonatas. No capítulo 15, nós já vamos encontrar a desobediência de Saul, mais uma desobediência de Saul, e ele é rejeitado como rei de Israel, que vai ser o último contexto que nós vamos estar estudando. Com esse resumão, acredito que a gente tem um panorama melhor para a gente poder compreender quando for falando capítulo por capítulo, a gente vai saber já do que se trata. E no capítulo 8, que é esse que nós vamos estudar no primeiro subtópico, que o tema primeiro rei de Israel é justamente o capítulo 8, que ele vai falar que o povo começa a pedir um novo rei. Então Samuel ele vai advertir o povo, vai dizer como um rei vai tratar o povo de Israel, quais as consequências que eles vão ter dessa escolha.
Então Samuel deixa tudo bem claro, olha, vocês vão sofrer isso, vão pegar seus filhos, vão levar para a guerra, vocês vão... Então todas as consequências dessa escolha é exposta ali por Samuel para o povo de Israel. Mas a palavra de Deus vai dizer que mesmo com o alerta de Samuel, mesmo com todas as advertências que ele leva ali para o povo, mesmo assim o povo decide que não, eu quero de fato um novo rei. E justamente Israel queria um novo rei porque ele acreditava que a mudança do governo, da forma de governo da nação, mudaria a situação deles ali, a situação bélica, a situação de todas as dificuldades, todas as aflições, todos os ataques que eles sofriam dos inimigos. Eles achavam que a solução estaria justamente em escolher uma nova forma de governo. Só que eles, como eu falei, eles não olhavam para si e não conseguiam enxergar que o problema era justamente a desobediência. Ou eles enxergavam e não queriam admitir, queriam culpar uma outra pessoa, como muitas vezes nós fazemos. Em vez de assumir nossos erros, nós colocamos a culpa em outra pessoa, e a solução está em mudar aquela outra pessoa, mudar ela de posição, tirar ela dali, colocar outra no lugar, e tudo vai se resolver. Assim o povo estava fazendo, não estava olhando para dentro de si e vendo que o problema era justamente o seu pecado, o seu distanciamento de Deus, o seu afastamento de Deus. E aqui a gente vai começar a ver desenhando a transição, justamente essa transição do período teocrático para o período da monarquia. Essa transição vai começar aqui. E a gente nota que o povo de Israel, ele foi liderado por vários tipos de liderança, entre elas começou com os juízes, os sacerdotes, os profetas, os reis. Então vários tipos de liderança se levantaram ali no povo de Israel. Só que uma coisa que a gente vai notar, que o ponto que fazia essa liderança ter sucesso era justamente a obediência a Deus, era justamente essa fidelidade a Deus. Não era na força do seu braço, não era na sua inteligência, não era na sua forma de liderar, não é que ele sabia liderar, não é que ele era jovem, que ele tinha força, que ele tinha... Enfim, não dependia da pessoa, não dependia das qualidades da pessoa, mas dependia única e exclusivamente da fidelidade a Deus, da obediência a Deus. E um exemplo disso a gente vai ver hoje aqui com Saul. Porque Saul tinha todos os atributos. Aqui a revista, inclusive, vai falar dos privilégios que ele tinha. Ele era líder, o autor da revista fala, ele tinha carisma, ele tinha apoio popular, e Deus ainda era com ele. Então ele tinha todos os atributos para ser um bom líder. Mas ele desobedeceu a Deus, e isso foi o motivo do seu fracasso. Ou seja, mesmo que nós tenhamos todos os atributos, que estudemos, que sejamos... teólogos, que busquemos muito mais, se nós não obedecermos a Deus, nós vamos fracassar, porque a resposta para o nosso sucesso é justamente a obediência, a fidelidade a Deus. E com isso nós aprendemos muito a seguir o exemplo contrário de Saul. Saul tinha todas as qualidades, mas ele fracassou porque não obedeceu a Deus. Então, mesmo que nós não tenhamos todas as qualidades de Saul, mesmo que nós não tenhamos todas as qualidades que nós desejávamos ter para ocupar aquela posição ou para fazer tal coisa para Deus, mesmo assim, nós temos a certeza de que não depende da nossa força, mas depende única e exclusivamente de Deus. Então, se nós obedecermos a Ele, nós vamos estar cumprindo o propósito de Deus aqui na terra e fazendo diligentemente aquilo que o Senhor nos confiou. Precisamos apenas confiar em Deus. O subtópico 2 vai dizer suas qualidades. 1 Samuel 9:2 diz: tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então aqui o autor da revista, ele vai começar a falar das qualidades que Saul tinha. Saul, ele era alto, ele era corajoso, ele era bonito, ele era um homem que se sobressaía de todos os outros filhos de Israel. Então, e além dessas características, dessas qualidades físicas, a palavra de Deus vai contar que ele também foi capacitado pelo Espírito Santo. E em seguida, se a gente continuar lendo o capítulo 9, vai dizer que Deus mudou o coração de Saul. E a prova disso é o exemplo que o autor da revista cita, que logo que ele foi escolhido como rei de Israel, que ele foi levantado como rei de Israel pelo profeta Samuel, teve uma parte do povo que o rejeitou, que não aceitou ele como seu rei, que desprezou ele. E a palavra de Deus vai contar que a seguir, quando ele vence
a batalha, ele volta, ele tem a chance de se vingar dessas pessoas quando os seus soldados falam: chamem aqueles que desprezaram Saul como rei de Israel e vamos matar todos eles. E ele nesse momento tem a chance de se vingar dessas pessoas que rejeitaram o seu reinado, mas ele não faz isso. A prova é que de fato Deus mudou o coração dele foi que ele disse não, ele demonstrou ali mansidão, disse não, hoje ninguém vai morrer, e ele simplesmente escolhe o caminho da mansidão. Então, aqui nós vemos que de fato Deus havia mudado o coração de Saul. E a primeira impressão que a gente tem de Saul, quando a palavra de Deus começa a contar aqui no capítulo 9, a primeira impressão que a gente tem dele é uma impressão muito boa, de alguém com muitas qualidades, alguém que realmente está apto, alguém que, se a gente olhar humanamente falando, é a imagem visual ideal de um rei. Ele tem todas as qualidades que um rei precisaria ter. É um rei imponente, a sua altura impõe respeito. Então, o povo olhou para ele e conseguiu ver todas as qualidades boas para um rei. Só que o caráter de Saul, ele começou, as tendências do seu caráter, eles foram com frequência contrárias à vontade de Deus, ou seja, Saul começou a desobedecer a Deus. Então, o que a gente pensa? Saul foi escolhido por Deus? Sim, Saul foi escolhido por Deus. Só que o fato de Saul ter sido escolhido por Deus não dava a ele a capacidade de reinar sozinho. Não, ele foi escolhido por Deus, mas ele precisava da direção de Deus, do acompanhamento de Deus, do direcionamento. O fato dele ter sido escolhido por Deus não significava que sozinho ele conseguiria reinar, não. Tanto o exemplo disso é que os maiores sucessos do reinado de Saul foi quando ele obedeceu a Deus, assim como os seus maiores fracassos aconteceram quando ele desobedeceu a Deus. Então a gente nota que as próprias escolhas de Saul afastaram ele de Deus, as suas próprias escolhas, a sua própria decisão, quando ele decidiu não obedecer a Deus, foi o motivo dos seus fracassos e foi o motivo dele se distanciar de Deus. E isso a gente tira para nós. Assim como Saul tinha muitas fraquezas, assim, nós também temos muitas fraquezas. Só que essas muitas fraquezas, elas têm que ser motivo para que nós vejamos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da direção de Deus, para que nós recorramos a Deus. Então essas fraquezas, elas têm que ser usadas para que nós vejamos a nossa dependência de Deus. E Saul, ele não fez isso, ele olhou para si e se viu forte e achou que ele estava ganhando as lutas com a força dos seus braços, que eram seus homens, que eram corajosos, que era ele, que era um bom rei. E a partir do momento que ele começa a se enxergar de uma forma que ele não precisava mais de ninguém, inclusive de Deus, então aí começa todo o fracasso do seu reinado. O subtópico 3 vai dizer escolhido e ungido. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Bem, a gente precisa entender que quando o rei israelita tomava posse, ele não era apenas coroado, ele era coroado e ungido. A coroação, ela precisava acontecer porque era o ato político, onde o povo ele via ali que aquela pessoa ela era colocada como governante do povo. Aquilo era um ato político. Já a unção era um ato religioso, quando aquele governante ia ser o representante de Deus para o povo. Então isso ficava muito claro aos olhos do povo, que como um ato político e como um ato religioso. A coroação, ato político, governante do povo, e unção, quando ele era ungido, ato religioso, representante de Deus diante do povo. Tinha essa simbologia toda e o povo já entendia isso. Um rei, ele sempre era ungido por um sacerdote ou um profeta. E esse óleo que era usado na hora da unção, ele era composto de mirra, de óleo de oliva e de muitas outras especiarias.
Esse óleo era derramado sobre a cabeça de quem estava sendo ungido, no caso, na cabeça de Saul, era derramado sobre a cabeça de Saul para ungí-lo, e aquilo simbolizava a presença do poder do Espírito Santo e tinha como finalidade mostrar para aquele governante, para aquele rei, a grande responsabilidade de governar o povo através da sabedoria de Deus, não da sua própria sabedoria. Por isso o óleo era jogado ali por sua cabeça e tinha essa finalidade de mostrar para quem estava sendo ungido que ele precisava obedecer a Deus, que ele precisava ser guiado por Deus, que ele precisava de Deus para governar o povo. Não era na sua força, não era na sua inteligência, mas na dependência de Deus. O tópico 2 vai dizer seus erros. Aqui ele vai falar de 1 Samuel de 11, do capítulo 11 até o capítulo 14, vai tratar esse subtópico. Bem, a gente vai lembrar que o significado do nome de Saul é pedido a Deus, isso significa o nome de Saul, e a gente já falou aqui do tempo de reinado, o tempo que Saul ficou no trono, foi o período de 40 anos, inclusive é o mesmo período que Davi ficou no trono. Saul foi ungido por Samuel, assim como Davi também foi ungido por Samuel, só que a diferença foi que Davi, ele ouviu a voz de Deus, ele quando errava, quando pecava, ele se arrependia e corria aos pés de quem podia ajudá-lo, e Saul não, a gente vê Saul o inverso. Saul, ele não recorria a Deus, ele achava que as suas vitórias bélicas estavam no poder, na força das suas mãos, e aquilo começou a crescer nele. E a gente nota que Saul, ele foi pedido pelos homens, e tido por Deus aquilo como uma rejeição, como se o homem estivesse rejeitando a Deus, como se o povo de Israel estivesse rejeitando a Deus e pedindo ali um novo rei, uma nova liderança. Então, não é que naquele momento era a vontade expressa de Deus de fazer essa transição para a monarquia, não foi Deus que falou, olha, eu vou levantar um rei, não foi a ideia de Deus, digamos assim, mas o povo, por rejeitar Deus, que pediu um rei, ou seja, o reinado já estava escrito que ia acontecer, mas se não foi no momento de Deus, não foi no momento que Deus tinha planejado para o povo de Israel que ia dar um rei para ele, mas o povo, pela sua desobediência, como sempre, rejeitando a Deus, e agora pede um rei, porque ele quis imitar as nações vizinhas, e é isso que a palavra de Deus vai falar. O subtópico 1 vai dizer impaciência. 1 Samuel 10:8 diz: 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Bem, agora nesse capítulo, no capítulo 10, nós vamos ver qual era a disposição que Saul tinha de obedecer a Deus, se Saul de fato estava disposto a obedecer a Deus. A palavra de Deus vai contar que em certo momento Samuel fala para Saul e diz, olha, tu vais esperar por 7 dias. Depois de 7 dias eu vou chegar lá com você e vou dizer o que você deve fazer. Ou seja, ele deveria ter aguardado 7 dias e ali Deus falaria para ele qual seria o próximo passo, o que ele deveria fazer. Mas a gente precisa entender o contexto. O contexto é que a guerra estava acontecendo. Os filisteus estavam se preparando ali para atacar Israel. O povo de Israel, os soldados estavam com medo, os generais estavam pressionando Saul. Então, era um momento de muita pressão. E justamente essa pressão e essas circunstâncias de todo os generais do seu exército ali pressionando ele, já que já era o 7º dia e Samuel não havia chegado, e ele disse, você precisa fazer alguma coisa, você precisa sacrificar a Deus antes de nós irmos para a batalha. Então aí Saul toma mais uma decisão precipitada. Ele, ao invés de esperar, de obedecer a ordem, porque a ordem de Deus era uma ordem precisa, era uma ordem direta, você espera Samuel chegar, espera os 7 dias até Samuel chegar, Samuel vai chegar, vai fazer o sacrifício, vai dizer o que você deve fazer, aí a vitória seria certa, seria garantida. Mas aí Saul se precipita com toda aquela pressão e com as circunstâncias. Ele decide não esperar em Deus e não confiar em Deus, e ele comete algo muito errado. Ele faz o sacrifício a Deus, e a gente precisa lembrar que Saul era rei, Saul não era sacerdote, e a gente precisa lembrar que só quem podia sacrificar a Deus eram os sacerdotes, quem podia oferecer sacrifícios a Deus eram os sacerdotes, ou seja, aqueles da tribo de Levi. Lembra que a gente já estudou
Saul era da tribo de Benjamim, a menor das tribos, como ele mesmo falou quando foi escolhido. Então, ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus de esperar. Quando ele decide não esperar, ele já desobedeceu, e desobedece mais uma vez quando ele decide sacrificar no lugar de Samuel, sendo que ele não foi separado para isso, ele não foi escolhido para isso. Naquele momento ele assume o lugar de Samuel, um lugar que não era dele, um lugar que Deus não tinha reservado para ele, que ele não tinha autoridade para fazer aquilo, para ocupar aquele cargo que era de Samuel. Então ele desobedece, e Deus se desagrada muito dessa decisão de Saul. De repente Samuel chega e diz assim, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já não subsistirão o teu reino, porque ele transgrediu, não obedeceu à ordem divina. Ou seja, Saul ali naquele momento, ele só precisava esperar, ele só precisava obedecer, que aí as bênçãos de Deus estariam sobre a família dele, sobre a vida dele, sobre a descendência dele. O cetro estaria sempre nas mãos dos seus descendentes. Mas ali naquele momento Deus rejeita o seu reinado, rejeita ele e diz: agora não, tu não terás mais o reinado que eu ia entregar nas tuas mãos e na mão da tua descendência. Agora, aquele ato de não obedecer a Deus, às vezes nós só precisamos esperar, às vezes nós só precisamos ficar ali confiando em Deus, só orando, entregando tudo nas mãos de Deus. Quantas vezes a gente não entrega nossos problemas nas mãos de Deus e depois vai lá e tenta resolver com força dos nossos próprios braços, porque nós achamos que nós somos inteligentes, nós achamos que nós vamos resolver aquela situação que Deus não precisa, nós não vamos ocupar Deus com os nossos problemas, nós mesmos resolvemos. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós perdemos uma grande bênção que viria sobre nós, sobre nossa descendência. Nós perdemos porque não sabemos esperar. Porque esperar não é fácil, esperar é difícil, nós precisamos admitir isso. Esperar é difícil, porque esperar requer confiança naquele que ordenou a espera. E essa confiança às vezes nos falta. E para nós confiarmos em Deus, nós precisamos ser humildes. Porque se nós formos arrogantes, se nós formos olhando só as nossas qualidades, não, eu já venci tantas batalhas, eu já venci os amonitas, que são os filisteus. Eu já venci os amonitas, eu posso muito bem vencer os filisteus. O sacrifício que Samuel precisa fazer antes de irmos para a guerra, eu mesmo posso fazer. Eu posso resolver tudo com a minha própria força, com a minha própria inteligência. E assim a gente vai esquecendo a nossa dependência de Deus, que nós estamos sendo guiados por Ele. E a partir do momento que a gente começa a querer tomar as rédeas das decisões das nossas vidas conforme o nosso pensamento, conforme o nosso coração, como nós vamos ver mais a seguir, que o nosso coração é enganoso. Então, aquela voz que a gente diz, o meu coração está me mandando fazer isso, o nosso coração é enganoso. Nós devemos seguir e ouvir a voz de Deus sempre e esperar que o momento dele é o melhor momento. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós só enxergamos o que está diante dos nossos olhos, o que os nossos olhos podem contemplar, mas ele não, ele olha do céu e vê lá na frente e vê as consequências. Então é muito melhor esperar nele, mesmo que a pressão seja grande, como estava a pressão sobre Saul. A guerra estava praticamente a ponto de explodir, os filisteus estavam a ponto de atacar Israel, a pressão era grande, o povo, os soldados estavam com medo. Os generais estavam ali pressionando Saul: faça logo esse sacrifício, vamos resolver isso e vamos logo lutar. Então a pressão era muito grande, Saul não resistiu. E nós não, nós precisamos tomar como exemplo o que aconteceu com Saul e saber que mesmo nos momentos difíceis, no momento de grande pressão, nós precisamos continuar confiando em Deus. O subtópico 2 vai dizer arrogância. 1 Samuel 13:9, que diz: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Aqui foi quando ele decidiu por fazer o que desagradava a Deus e fazer o que não lhe convinha fazer, que era justamente este sacrifício. Ou seja, ao invés de ele esperar como havia ordenado Samuel,
Samuel já havia dado todas as coordenadas para ele, tudo que ele deveria fazer, ele só tinha que seguir aquele passo a passo. Nós também somos do mesmo jeito, nós já sabemos o que nós devemos fazer, ó. Aqui a bússola, nós temos a bússola. Aqui diz exatamente o que nós devemos fazer, assim como Samuel fez com Saul. Olha, você vai me esperar 7 dias, eu vou fazer o sacrifício, eu vou dizer o que você vai fazer a seguir. Aqui na palavra de Deus a gente encontra a resposta para todas as perguntas, para todas as questões e situações, circunstâncias da nossa vida. Nós encontramos a resposta na bússola, que é a palavra de Deus. Mas nós precisamos seguir. Samuel só precisava seguir aquelas ordens, só precisava obedecer. Mas ele decidiu, ele mesmo, tomar o lugar de Samuel e oferecer o sacrifício. E isso era contra a lei de Deus, conforme a gente vê lá em Deuteronômio 12, de 5 a 14. Era contra a lei de Deus e era contra as instruções que Samuel havia deixado para Saul. Então Saul, ali no desejo de atacar os filisteus, ele toma essa decisão precipitada e desobedece a ordem clara do Senhor. A gente poderia até olhar e dizer, mas aparentemente foi uma boa coisa que ele fez, né? Oferecer um sacrifício a Deus antes de entrar na batalha, mas o método que ele usou foi a forma que ele usou foi a forma errada, apesar de parecer que era algo bom que ele estava fazendo, oferecendo um sacrifício a Deus. Ele fez da forma errada, ele mesmo tomou o lugar de sacerdote, um lugar que não era seu, um lugar que era de Samuel, e assim desobedeceu a ordem de Deus de esperar por Samuel. E assim como foi com Saul, conosco também não é diferente. O nosso caráter espiritual, ele é revelado diante das dificuldades. É diante das dificuldades que nós vamos saber se nós confiamos ou não em Deus, se a nossa confiança está de fato em Deus, porque é difícil confiar em Deus quando nós vemos os nossos recursos, o poder da nossa mão, os nossos recursos se esgotar. E assim foi o que aconteceu com Saul. O tempo estava se esgotando, o tempo estava acabando e eles precisavam entrar na batalha, eles precisavam lutar. E essa impaciência, essa contagem regressiva de Deus, digamos assim, fez com que Saul tomasse essa decisão precipitada e decidisse em desobedecer a Deus. Então Saul começou a pensar naquele momento que o que daria a vitória a ele seria a cerimônia em si, o sacrifício em si é o que daria a vitória naquela batalha. E ele esqueceu de colocar a fé na frente. Ele esqueceu de ver que a fé em Deus era mais importante. E ele trocou essa fé por um sacrifício de animais, achando que aquilo seria o motivo deles ganharem aquela batalha. E nós devemos tomar isso como aplicação pessoal para nós nos momentos de dificuldade, nos momentos das tribulações, nos momentos que estamos sendo pressionados, que estamos passando por uma situação difícil. Não vamos permitir que esta impaciência nos leve a desobedecer a Deus. Vamos nos manter firmes naquele plano que o Senhor já reservou para nós, que Ele já declarou ao nosso coração. Vamos nos permanecer firmes, porque muitas vezes Deus usa esses momentos assim para testar esses momentos de demora que o ser humano em si ele já não gosta de esperar naturalmente, ele já não agrada a ele esperar, ele quer tudo para ontem. Então essa espera, muitas vezes, essa demora, às vezes Deus usa para testar a nossa paciência, para testar a nossa obediência. Então, independente do momento, estejamos sob pressão, estejamos num momento difícil, estejamos ali, aquilo seja a última solução, mas vamos esperar e confiar em Deus e obedecer a Ele, que é a melhor decisão a se tomar. O subtópico 3 vai dizer ingratidão, 1 Samuel 14, 47. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Bem, nós vamos encontrar na Bíblia que o reinado de Davi, ele foi composto também por muitas vitórias. Ele lutou, ele pelejou e venceu muitas batalhas. Mas ao contrário de Davi, que nós encontramos louvando a Deus pelas vitórias que havia recebido, louvando a Deus, dando a honra a Deus, nós não encontramos isso em Saul. Nós não encontramos Saul louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas suas vitórias,
a gente nota que Saul, a virtude da humildade já não fazia mais parte ali da vida de Saul. Saul já não tinha mais essa virtude da humildade, de reconhecer que as vitórias vinham do Senhor, de dar a honra ao Senhor. E se a gente for olhar, Saul era um hábil soldado, ele era um homem valente, um homem que ficava mesmo na frente das batalhas, que lutava, que era corajoso. Ou seja, aos olhos dos homens, provavelmente ele era alguém vitorioso, alguém que obteve sucesso, alguém que teve sucesso no que fez, no seu reinado, porque ele teve muitas vitórias, ele lutou contra muitos inimigos e venceu, como a gente tem acompanhado. Só que aos olhos de Deus não foi esse sucesso, aos olhos de Deus foi um fracasso, porque constantemente Saul desobedeceu a Deus, constantemente Saul fazia o que ele achava correto, o que ele queria. Ou seja, ele fazia as coisas do seu próprio modo, então Deus vai e rejeita Saul como rei. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade, ao invés de seguirmos a vontade e a ordem do Senhor. Isto sempre vai terminar em ruína, isso sempre vai terminar em fracasso. Assim como terminou com Saul, é um exemplo para nós. Se nós tomarmos as mesmas decisões que ele tomou, de não esperar em Deus, de não obedecer a Deus, de fazer as coisas do seu próprio modo, nós vamos ter o mesmo fim, fracasso e ruína. Então, vamos tomar isso como aplicação pessoal e vamos viver justamente o contrário e evitar tomar essas decisões erradas. O autor da revista aqui, ele vai citar que Saul, ele não vivia de forma grata, ou seja, pelo privilégio de ter sido escolhido como o primeiro rei de Israel. Ele não vivia de forma grata pelo privilégio das vitórias que Deus havia entregado em suas mãos. E pelo contrário, a história vai contar que Saul, ele construiu um monumento para si. Olha que ponto Saul chegou. Saul construiu um monumento para si, ou seja, trazendo a glória para si mesmo, em sua própria honra. E a gente vê um contraste enorme aí entre Saul e entre muitos homens da Bíblia, como Moisés, como Josué, que construíram monumentos a Deus, que construíram altares a Deus, que entregaram toda a glória do que havia acontecido a Deus, entregaram tudo nas mãos de Deus, todo o crédito para Deus. A gente vê aí esse contraste. Nós devemos justamente vigiar, irmãos, vamos vigiar nas nossas ações. E vamos buscar viver de forma grata, não apenas viver não apenas falar de gratidão da boca para fora, não apenas agradecer a Deus, não apenas dizer: Deus, eu sou grato a Ti pelo dia, pela vida, pela minha família, pela minha casa, mas não apenas falar. Também falar, mas não apenas falar, mas viver de forma grata. As nossas ações têm que demonstrar gratidão a Deus. Então vamos buscar viver dessa forma. O tópico 3 vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Subtópico 1 diz: soberania versus liberdade. 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Aqui nós vemos que em todos os momentos de Saul, ele teve que tomar decisões, ele teve duas escolhas: ele podia obedecer ou não obedecer. Ele sempre tinha ao poder da decisão diante dele ali em todos os momentos, nos momentos que ele desobedeceu, nos momentos que ele obedeceu, tinha as duas opções diante dele. E a gente vê que Deus, ele não força ninguém a obedecer a ele, não é por força que as pessoas vão obedecer a Deus, não, é o poder da escolha. Deus deixa esse poder nas nossas mãos, nós podemos decidir que caminho seguir. Apesar dele ser soberano, ele nos dá a liberdade de fazer a nossa própria escolha, e como diz a sua palavra lá em Deuteronômio 11:26, que diz: eis que ponho diante de vós 2 caminhos, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se ouvirdes os mandamentos do Senhor, e a maldição se rejeitares os mandamentos. Então Saul, ele tinha exatamente isso, ele tinha exatamente os 2 caminhos diante dele. Se ele escolhesse a bênção, Deus daria ali, o cetro não sairia da mão dos seus descendentes, era a promessa que Deus, era o que Deus ia dar para ele se ele tivesse escolhido o caminho da bênção. Mas não, ele rejeitou a bênção de Deus e ele escolheu o outro caminho. Se você não escolhe o caminho da bênção, automaticamente você escolhe o caminho da maldição. E hoje em dia nós temos exatamente esse poder
poder de decisão. Todos os seres humanos têm esse poder de decisão, está diante deles, a bênção ou a maldição. E nós precisamos escolher qual caminho nós vamos seguir, qual caminho nós vamos trilhar, o caminho da bênção, o caminho da obediência a Deus, onde nós seguimos os seus preceitos, onde nós obedecemos a sua palavra, onde nós ouvimos a sua voz, ou aquele caminho que a gente faz o que a gente quer, a gente decide, eu vou para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, me visto como eu quiser, e vai por si mesmo. Então está diante de nós esse poder de escolha, e nós temos esse poder de decisão, e apesar da grande soberania de Deus, ele não intervém na nossa liberdade de escolha. Nós precisamos escolher o caminho que queremos trilhar, lembrando que todo caminho tem um final, ele vai dar em algum lugar, ele vai ter alguma consequência, assim como teve para Saul. O subtópico 2 diz: vencendo eu. 1 Samuel 15:12 diz: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Bem, nós vemos aqui que não demorou muito para Saul revelar que ele não tinha aptidão espiritual para ocupar aquele cargo, que era um cargo teocrático, que era um cargo que, apesar dele ser o rei, ele representava Deus, ele tinha que obedecer a Deus, seguir as ordens de Deus para que desse certo. Então, ele demonstrou que não tinha aptidão espiritual para exercer esse cargo, e a gente vê que Saul, que começou humilde, que começou manso, que começou perdoando, não querendo se vingar daqueles que eram contra ele, agora Saul, ele se mostra um homem arrogante, um homem pecador, um homem desobediente a Deus, que quer a glória só para si. Inclusive, a prova disso é que ele constrói um monumento para honrar a si próprio. Ele não entrega a honra a Deus, ele não reconhece, quando ele faz esse monumento para si, ele não reconhece que aquelas vitórias que ele obteve vieram das mãos de Deus, não. Quando ele constrói esse monumento, ele diz: não, tudo foi pela força do meu braço, tudo foi porque eu consegui, eu fui lá, eu lutei, eu sou forte, eu sou um bom estrategista, eu sou um bom soldado. E quando começamos a olhar e ver só as nossas qualidades e achar que as nossas qualidades nos levaram àquele lugar grande, aquele lugar vitorioso, nós acabamos caindo, nós acabamos fracassando, porque nós devemos reconhecer que tanto as nossas qualidades quanto as nossas fraquezas devem nos aproximar de Deus e devem nos mostrar que nós somos dependentes dele, que nós precisamos dele. Não vamos cair nessa cilada do orgulho, da arrogância, de achar que foi pelas nossas próprias forças que nós conseguimos vencer. E então Saul, ele esquece de Deus e coloca a glória, ele quer a glória para si. Isso acontece conosco quando nós colocamos a nossa confiança na força dos nossos braços. Isso também pode acontecer com nós. Então vamos vigiar, nós vamos sempre ser gratos a Deus, gratos por tudo que ele nos deu, que ele nos fez, as vitórias que alcançamos. Vamos sempre ser gratos a Deus por tudo que ele tem nos dado e tem feito por nós. O salmista diz que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, não vamos nós esquecer de nenhum dos seus benefícios. Se for preciso, vamos relembrar tudo que Deus fez por nós, porque o ser humano, por si mesmo, ele esquece rapidamente. Mas se for preciso, escreva ali num caderno o que Deus fez por você. E quando você estiver num momento de angústia, querendo perder a sua confiança, querendo fazer as coisas na força do seu próprio braço, você vai lá e olha: não, o Senhor já fez tudo isso aqui por mim. Tudo foi Ele que fez por mim, eu não posso esquecer de nenhum dos seus benefícios, porque aí nós vamos estar alimentando a gratidão no nosso coração, estaremos alimentando a confiança em Deus e aprenderemos a viver de forma grata ao nosso Senhor. Então nós devemos sempre vigiar. Inclusive o autor da revista aqui, ele cita Jeremias, que diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá. Então nós também devemos vigiar o nosso coração, porque ele é enganoso. Vamos colocar a nossa confiança em Deus. Não é o meu coração está me levando para tal decisão, o meu coração está me guiando para este lado, meu coração me diz que eu devo seguir este caminho. Não, o coração é enganoso.
Vamos buscar a resposta na bússola, na palavra de Deus. E Deus tem a resposta para todas as nossas dúvidas, as nossas questões. O subtópico 3 diz obediência ou sacrifício. 1 Samuel 15, 22 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, mais uma vez, agora nós vamos encontrar Saul desobedecendo a uma ordem expressa de Deus. Deus havia dito que ele deveria eliminar os amalequitas, não deveria poupar ninguém, e ele vai e preserva a vida do rei Agag juntamente com o melhor do seu rebanho. Então, mais uma vez, ele decide estar diante dele, obedecer o caminho da bênção e desobedecer o caminho da maldição. E mais uma vez, Saul decide pelo caminho errado. Ele vai e desobedece à ordem de Deus. E ele ainda usa uma desculpa de oferecer esse rebanho que ele havia poupado, o melhor do rebanho, não era simplesmente o rebanho, ele tinha poupado o melhor do rebanho e tinha poupado o rei Agag. Então ele, quando Samuel chega e confronta ele, ele usa a desculpa de que usaria este rebanho, este melhor do rebanho, para usar como um sacrifício a Deus. Ele faria um sacrifício a Deus. E ele, confrontado, longe de se arrepender, ele admite o seu erro, admite o seu fracasso, mas ele não se arrepende, ele simplesmente se desculpa e começa a colocar a culpa em outras pessoas, começa a colocar a culpa nos seus homens, dizendo que os seus homens tinham separado aquele rebanho para oferecer um sacrifício a Deus. Então, Saul, é nesse contexto que Saul está dando essas desculpas para os seus erros, para os seus pecados, que Samuel fala para ele que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e é nesse mesmo contexto que Samuel vai falar: porque você rejeitou a Deus, Deus agora rejeita você. Então, nós devemos ficar com essa reflexão. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Nós estamos sendo aquele cristão que, quando nós pecamos e nós somos confrontados, nós tentamos tirar o nosso corpo fora, nós tentamos nos desculpar, encontrar justificativas para o nosso erro. Ao invés de se arrepender, nós aceitamos ser confrontados, como Samuel confrontou ali Saul diante da sua desobediência, do seu pecado, do seu erro. Ou nós somos aquela pessoa que, eu tenho um cargo de liderança na igreja, então eu não aceito ser confrontado por ninguém, eu sei, eu tenho a palavra, eu sigo a palavra e ninguém. Não, nós temos alguém que está acima de nós, que Deus colocou uma liderança espiritual, assim como havia colocado ali sobre Samuel como liderança espiritual, que passava para ele as ordens de Deus que ele precisava seguir. Então, nós devemos fazer essa reflexão. Nós procuramos obter perdão de Deus, nós nos arrependemos sinceramente diante dos nossos pecados, ou nós procuramos apenas preservar o nosso nome, ou justificar o nosso erro, o nosso pecado, e transferir muitas vezes até a responsabilidade para outra pessoa. Então, obedecer a Deus de coração, obedecer de coração a palavra de Deus é melhor do que qualquer forma exterior de adoração, do que o serviço a Deus, do que até a abnegação pessoal que alguém possa fazer. Obedecer de coração a palavra de Deus é muito melhor do que todas essas coisas. O sacrifício era um ritual que demonstrava a comunhão entre o homem e Deus, mas se o coração da pessoa não estivesse verdadeiramente arrependido, ou se ela não amasse o Senhor de verdade, o sacrifício era uma cerimônia vazia. Então, com isso a gente chega à conclusão de que ser religioso, de que cantar, de que orar, de que ir à igreja, de trabalhar em departamentos da igreja, de fazer doações da igreja, isso não é suficiente se nós não agirmos com devoção e com obediência a Deus. Nós devemos obedecer a Deus. O pecado de Saul foi seguir o seu próprio conceito de certo, acima da revelação bíblica. Lembremos que esse pecado será também a base da apostasia final predita para o período de que de pronto precede a volta de Jesus à Terra.
Então, com isso, nós podemos dizer que o culto, a oração, o louvor, os dons espirituais, os serviços à casa de Deus são sem valor se não forem acompanhados de obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Nós devemos ficar atento a isso. E assim ficamos por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas no seu Facebook, no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp, outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. E antes de lecionar, não esqueça de pedir a ajuda do doce Espírito Santo, que ele está pronto a lhe ajudar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!